Muito boa tarde, galera do Vale Comentar. Está iniciando aqui mais um episódio do programa Vale Comentar, onde aqui você consegue se atualizar e saber todas as informações do município. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Hanna Nayade e aqui a gente vai receber uma convidada mega especial. Eu estou aqui com ela, Érica Daiane, secretária da Mulher e Juventude da Prefeitura de Juazeiro. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Hanna, né? Obrigada ao Vale Comentar pelo convite. Vamos ter aqui nosso bate-papo, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Bom, a gente acabou de sair de uma Semana da Mulher, né? E por aqui aconteceu muitas ações, muitas campanhas da Secretaria da Mulher e Juventude promovendo para a população de Juazeiro, mais específico para as mulheres. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas ações que aconteceu, tanto as ações integradas com outras secretarias, quanto também da Secretaria da Mulher e Juventude. Na verdade, para a gente continua, né? Hoje tem agenda, teve agenda final de semana, então a gente celebra o mês inteiro, o Março Mulher. E o ano todo, né? Mas temos esse mês que é emblemático, que é a partir do Dia Internacional da Mulher, a gente tem todo mês. E esse ano a gente vem realizando algumas ações, mas nós demos prioridades a atender a vários convites de parceiros. Porque desde fevereiro começou a chegar, né, a Secretaria começou a ser procurada para apoiar algumas iniciativas e para realizar juntas. Então, a gente começou na primeira semana de março, né, teve um momento bastante interessante com a participação de várias mulheres de Juazeiro, que foi a Caminhada da Mulher, uma realização do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, com apoio da Secretaria da Mulher e Juventude, mas também de outras secretarias, né, do governo municipal, exemplo da Desenvolvimento Social e tantas outras. Então, foi um momento bem expressivo, né, foi um dia chuvoso e a gente até se surpreendeu porque as mulheres e os homens também compareceram em massa, levando suas bandeiras de luta, né, seus cartazes, suas reivindicações e também celebrando o ser mulher, as conquistas que já tivemos, porque muitas vezes a gente enxerga mais o que ainda falta. E esquece de celebrar tudo que já foi conquistado, principalmente porque quem veio antes de nós. Né? Eu falo isso em nível de Brasil, mas também de Juazeiro. Então, muitas mulheres, antes mesmo da existência da Secretaria ou do Conselho da Mulher, já reivindicavam, né? Já vinham se organizando em associações, em grupos, em conferências, e muito do que nós temos hoje é fruto dessas lutas das que vieram antes. Então, hoje a gente tem já um caminho aí trilhado e que a gente está tentando honrar e avançar cada vez mais, né? Porque somos um segmento marginalizado. Durante muito tempo, ficamos ali, né, à margem, sem garantia de políticas públicas, e hoje as coisas estão mudando, mas sabemos que ainda tem muito que avançar. Sim, e como você comentou aqui conosco no início da entrevista, né, é o ano inteiro com ações promovendo para a população, direcionadamente para a juventude e para as mulheres, já que é a sua secretaria, né, integrada também com outras secretarias. Sim. Que eu vejo acontecendo, só que isso aconteceu bem antes também, durante o carnaval, né, que Sim. Foi a entrega dos kits. Eu queria que você falasse um pouco desse grande sucesso que foi a entrega desses kits para as mulheres, junto com o Juazeiro Sem Fome. Isso, a gente tem, eu tenho dito, né, para a própria Prefeitura e para a sociedade em geral, que não tem como a Secretaria da Mulher e Juventude não se conectar com outras pastas, porque mulher e jovem tem em todo lugar. Então, a gente vai estar junto com o social, com a saúde, com a cultura, com a educação, com o meio ambiente, com todas as pastas. E com o Juazeiro Sem Fome, a gente tem realizado essa parceria desde o ano passado. Em muitos momentos, a gente constrói junto esse trabalho da arrecadação de alimentos, mas não só, Hanna, porque o Juazeiro Sem Fome, para além da cesta, né, do kit alimentar, é também a construção da Política Municipal de Segurança Alimentar. Sim. Então, a gente também está junto aí na construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar, né, das cozinhas comunitárias, né, que hoje é uma política do governo do Estado, Sim. Que também chega no nosso município, de toda essa discussão de como assegurar, de pensar como a gente fortalecer as mulheres para que elas se capacitem como cozinheiras. Né? Então, a gente já está pensando projetos voltados para essa questão de cursos mesmo. Sim. E aí, no Carnaval, a gente teve, né, esse momento de arrecadação de alimentos, inclusive a partir do Bloco Tolerância Zero, que a gente conseguiu
entregar camisas Sim. para quem fosse para o bloco e as pessoas doavam alimentos. E depois esses alimentos eles foram revertidos para Legal. vítimas de violência, para mulheres em situação de prostituição, né, junto aí com a Pastoral da Mulher, que já faz esse trabalho, o CIAN, que está dentro da nossa secretaria, Sim. e com certeza esses alimentos foram muito bem Com certeza. recebidos aí por esse público que precisa. E é isso, né? As ações elas precisam acontecer durante todo o ano, né? Integrada ou não integrada com outras secretarias. É importante essa atuação da secretaria com a importância de todo o social, né? Que é um trabalho em conjunto. E além disso, que eu sei que tem muito mais ações acontecendo, eu queria falar sobre o Juazeiro, que somou mais de 1.000 cadastros no programa Dignidade Menstrual desde 2015, né? Então, esses dados eles vêm crescendo a partir desse projeto, dessa campanha que vocês estão à frente, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa campanha, que foi um grande sucesso em cadastramento. Isso. O programa Dignidade Menstrual ele é uma política do governo federal. E aí é algo que estava no plano de governo, né, do governo municipal atual, do governo Andrei. E aí uma das primeiras coisas que a gente tirou do papel, estava lá, né, ampliar o acesso ao programa Dignidade Menstrual. E aí a gente pensou, como é que a gente vai fazer isso? A princípio poderia só ficar disponível na secretaria para fazer o cadastro, né, ter pessoas. Mas o que é que a gente fez? A gente começou a colocar esse serviço nos eventos da secretaria, nos eventos de parceiro, principalmente com a Caravana das Juventudes, que percorre escolas, né, que participa de alguns eventos, levando o cadastro do programa ID Jovem, que é um outro cadastro, né, também do governo federal, que possibilita jovens de 15 a 29 anos. Você deve estar dentro desse, né? Então, mas tem também o critério de renda, essas questões. Mas essas jovens podem se cadastrar, ter acesso à meia entrada no cinema, em shows, ter o passe livre interestadual, né? Então pode viajar para São Paulo, para outros estados, pode pegar a barquinha de forma gratuita, assim como os idosos têm, né, também isso. E aí a gente começou a levar esse serviço, porque muitos jovens não sabiam que tinha, da mesma forma, dignidade menstrual. Então, hoje, né, muitas mulheres podem passar nas farmácias cadastradas e adquirir o absorvente todo mês. Porque é uma política que, muitas vezes, né, quem está nos assistindo pode dizer assim, mas um pacote de absorvente, gente, ou 2 ou 3 pacotes, é tão barato, R$5 você compra. Mas, quando você soma, né, tem mulheres que usam muito mais do que 2 pacotes, 3. Tem famílias que têm várias mulheres menstruando. Isso é um impacto na renda mensal. Quando você deixa de gastar com isso, vai ser o dinheiro que vai comprar uma mistura, que vai comprar o pão, que vai comprar uma sandália para uma criança, enfim. Então, é um direito. E por que o Dignidade Menstrual é algo tão importante? Porque, gente, não dá para imaginar 5 dias menstruadas sem você ter um absorvente. E tem muitas mulheres que não possuem a renda para comprar. E as pessoas não têm essa consciência, né? Sim, que para a gente pode ser algo que a gente consegue comprar ali, dá R$10, R$5, mas tem muitas pessoas que não têm esse dinheiro. Que não têm essa realidade. Que entra ali é para comprar o alimento, um remédio e tal. Então, o projeto, quando ele foi criado por uma deputada mulher, e eu gosto sempre de frisar isso, né, a importância das pessoas que a gente votam, porque quando a gente vota em quem sente na pele as mesmas dores que a gente, né, com certeza as possibilidades das leis, das políticas públicas se tornarem reais são maiores. Quando a gente fala assim, o presidente Lula tem a meta de acabar com a fome no Brasil, porque ele passou fome. Então, quando a gente vê mulheres que vivenciam determinadas situações, então elas vão lutar por aquilo. E aí a dignidade menstrual é muito isso. Muitas meninas, elas deixam de ir para a escola durante uma semana por não ter o absorvente, né? Então, foi a partir da observação dessas realidades que surge esse programa. E aí, aqui em Juazeiro, nossa tarefa tem sido essa. Hoje, o programa também ele permite uma maior facilidade, né, a partir das UBS e tal, mas a gente tem levado que não é difícil fazer o cadastro, você basta ter acesso, né, à internet e tal, mas a gente fala isso para a gente, que tem internet, que sabe ler, que tem acesso. Mas muitas mulheres não têm essa facilidade de pegar um celular e dizer, vou fazer meu cadastro aqui no Gov. Porque você tem que ter uma conta Gov e tal. E às vezes não tem nem conhecimento que está acontecendo isso. Nem conhece essa política, né? Dizer, é um direito hoje que as mulheres têm de 10 a 49 anos e que estejam dentro do CAD único, né, que respeite esses critérios também.
e, às vezes, o saber fazer. Então, é um serviço que a nossa equipe está lá de prontidão, num evento, numa escola, numa atividade que a gente é convidada, né? Precisa ter internet no local e efetiva o cadastro. A gente já tem recebido muitas mensagens de mulheres agradecendo. Deu certo, eu peguei o absorvente. Então, isso, com certeza, tem um impacto positivo, sim, na vida das mulheres. E a Secretaria de Mulher e Juventude, ela vem impactando em todos os aspectos, né? Seja em ações federais com ações municipais, seja em ações municipais de forma independente, né? E junto com a Tolerância Zero, que eu acompanhei, que vocês foram para o futebol, foram para campo, para, de fato, fazer essa campanha ser mais vista e a importância dessa campanha estar em ativo, né? Para tantos homens que estão ali no futebol, né, presentes, quanto para as mulheres que estão ali também acompanhando, saber a grande importância da campanha Tolerância Zero. Eu queria que você falasse um pouco desse momento para a gente. Pronto. Logo no 8 de março de 2025, né, um ano atrás, a gente lançou esse programa Tolerância Zero, que também estava previsto no plano de governo, né? A gente está tentando aí trazer ações que a gente tem pensado, criado mais com a responsabilidade de também cumprir o que foi um compromisso, né, do governo André. A partir do momento que ele entrega à Justiça Eleitoral um plano de governo, a gente precisa cumprir esse plano. E o Tolerância Zero é um desses programas que estavam previstos lá, a gente tirou do papel em março do ano passado. E eu sempre digo assim, eu não gostaria de estar tendo que prever recursos financeiros para a violência contra a mulher, ter que botar a nossa equipe à disposição. A gente queria estar fazendo outras coisas em benefício das mulheres, né? Incentivando as mulheres a se qualificarem, as mulheres a estarem no mercado de trabalho, né? Ter que exigir cotas, por exemplo, para a construção civil. Então, para isso, tenho que ter mulheres capacitadas. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa se debruçar sobre um programa chamado Tolerância Zero à Violência contra a Mulher, porque a realidade no nosso país, e Juazeiro não fica atrás ainda, ela é gritante, né? A cada dia, os números de feminicídio, os números de registro na delegacia. Então, esse programa foi justamente para fortalecer esse trabalho que já existia no município e que precisava ser ampliado. E aí, a gente já tem algumas conquistas, né? Nós conseguimos aí, junto ao prefeito André e o governador Jerônimo, ampliar o funcionamento da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que não funcionava final de semana e nem à noite, e hoje funciona. E aí, com isso, o número de denúncias aumentou, e às vezes a gente diz assim, a violência aumentou e tal. Realmente, a violência está muito grande, mas aumentou também o número de mulheres denunciando. A partir do momento que a delegacia está lá 24 horas aberta, aumentou. Porque domingo e sábado e domingo e à noite, né, são os dias de maiores índices. Então, hoje, em Juazeiro, muita gente não sabe, mas é um dado da Polícia Civil e da Polícia Militar, uma média, pegando aí a informação de 2025, uma média de 3 medidas protetivas são solicitadas por dia em nosso município. Né? Mulheres oriundas da cidade, mulheres oriundas do campo, mulheres de todas as classes sociais pedindo a medida protetiva. E aí isso é muito preocupante, né? Faz com que todos os alertas fiquem ainda mais acesos. Sim. Nós conseguimos também, já mais para o final do ano, disponibilizar uma casa de acolhimento provisório para as mulheres de Juazeiro. Nós temos uma casa-abrigo regional, que é via governo do Estado, mas hoje, né, a Secretaria da Mulher e Juventude é responsável por esse equipamento. Ele é uma casa que ela é sigilosa, né? A gente só direciona a vítima para lá quando tem o processo de registro de boletim de ocorrência, né, que ela esteja em risco de morte, ela não possa ficar ali na casa junto com o agressor, e às vezes ela não tinha um lugar para essa mulher ir. E aí, meia-noite, a gente ficava assim, sem saber para onde levar essa vítima, às vezes com crianças. Então, hoje a gente tem uma casa também. E várias outras ações que a gente vem fazendo, principalmente também no campo da formação, da prevenção, né, da sensibilização. E você citou aí o Tolerância Zero, já associado ao futebol, né, que foi, na verdade, uma campanha do governo do Estado, dentro do Baianão, o campeonato Baianão. E esse ano a Secretaria Estadual
fez essa parceria, todos os clubes que participaram do Baianão assinaram a carta de compromisso, e aí a Juazeirense foi uma, né, desses clubes, o nosso time aqui, e juntos a gente desenvolveu essa ação. Então, o time da Juazeirense, aí, né, na figura do presidente, o deputado Roberto Carlos, e toda a equipe, entrava em campo com a faixa do feminicídio zero, nós entrávamos também, né, fazia a panfletagem com os torcedores, né, a adesivagem. Fizemos um momento de diálogo com o time, foi bem interessante. A gente fez uma roda de conversa com a delegada da mulher, importante, com a comandante da Ronda, Maria da Penha, e a gente da secretaria. Então, a gente fez uma conversa bem franca, né? Por quê, gente? Porque a gente sabe que o esporte é um lugar de muita violência, infelizmente. Né? Tem muitos casos de jogadores que já foram julgados. Até né? torcedores também. Sim, torcedores. E, além da presença, né, de saber que protagonistas mesmo ali do futebol, como jogadores e outros, praticam a violência, tem pesquisa que mostra que, em dias de jogos de futebol, os casos de violência aumentam em 25%. Eu não tinha conhecimento disso, né? Tive acesso a essa informação esse ano já. E aí, recentemente, numa roda de conversa, agora do Márcio Mulher, uma médica legista aqui de Juazeiro, né, lá do IML, ela disse que dia de quarta-feira o plantão é uma loucura do número de casos que chegam, né, para fazer o exame de corpo de delito e tal, porque é justamente o dia que geralmente tem futebol, tem jogo. Então, é um absurdo, porque a gente sabe que o time perdeu, ficou com raiva, tal, quer descontar, quer beber e tal, então sim, tudo é uma desculpa para agressão. Sim. E isso é muito triste. Então, por isso que a campanha Tolerância Zero, o programa, né, ele precisa realmente aí estar em todos os espaços. E a gente está indo para as escolas também, Tolerância Zero nas escolas. A gente já fala do Tolerância Zero nas empresas, porque algumas empresas já têm nos chamado. Sábado eu estive num momento, né, com a equipe de funcionários de um hotel aqui de Juazeiro, que nos convidou para ir falar sobre a violência contra a mulher para toda a equipe, né? Desde a camareira, a gerente, todas as mulheres que fazem parte do corpo de funcionários do hotel. E aí foi bem interessante. Então, a gente vê o quanto precisa também discutir dentro da iniciativa privada, porque são pessoas, são sim, mulheres, né? São mulheres vítimas e são homens agressores, então a gente precisa dialogar com todo mundo. Além dessa rede de enfrentamento que você citou aqui, que a Secretaria da Mulher e Juventude já tem em ativa dentro do município, né? Existem também programas para elevar a autoestima das mulheres, e um deles sim, é o Entardecer Delas, que sim, é um projeto incrível que eu já acompanhei, cobri pauta uma vez até com Diana. Eu quero mandar um grande abraço para ela, jornalista. Nossa assessora maravilhosa. Incrível, né? Eu já acompanhei o Entardecer Delas no interior, que foi incrível, uma roda de conversa que vocês realizaram com mulheres do campo, mulheres da zona rural, que têm esse acesso um pouco mais difícil do que aqui a gente que é da sede sabe que isso é uma realidade, né? Então, o Entardecer Delas, queria que você falasse um pouco, né, do Entardecer, que é esse projeto maravilhoso para quem não conhece. Mas eu, que conheci de perto, sei da importância que tem esse projeto. Já temos uma data, uma próxima data do que vai acontecer, dos serviços que serão ofertados, para a gente já falar para a população. Pronto, hoje que bom que eu vim no dia certo, que hoje a gente teve reunião e uma das pautas foi justamente o Entardecer. O Entardecer a gente também deu início ano passado, no mês de março, né, foi um projeto que visa promover alguns serviços para as mulheres, mas no intuito de trabalhar o autocuidado, a autoestima, né? Então, é aquele serviço que vai ter a maquiagem, que vai ter o design de sobrancelha, a esmaltação de unha, uma massagem, e música, arte, né? Cultura e tal. Por isso o nome Entardecer, que é sempre realizado ali no final de tarde. Em 2025, a gente percorreu 5 locais, né? Então, foram 4 bairros na zona urbana e um distrito, que foi Pinhões. E aí já tem uma fila, assim, de solicitações, né? Esse ano a gente teve aí o carnaval, nesse início de ano, o Márcio Mulher, que está cheio de atividades. Então, o próximo Entardecer, como ele acontece de 2 em 2 meses, a gente vai estar iniciando em maio. Né? A primeira parada vai ser no residencial Juazeiro 1 e 2, ali, Itaberaba, né? Mas já temos outros bairros aí em vista. E vamos continuar levando esses serviços, levando uma atração cultural,
para que seja esse momento de fortalecimento das mulheres. E tem gente que acha que isso é besteira, mas não é. Né? A gente tem também o atendimento jurídico, que é uma parceria com a Unibras, né? Nós temos alguns serviços nessa linha, e a integração com outras secretarias, mas principalmente nessa ideia de fazer com que a mulher se sinta assim, bonita, que ela conheça um tipo de terapia que depois ela pode ir atrás, que ela consiga fazer uma trança, um penteado no cabelo, né, esse acolhimento que hoje em dia é tão necessário. Não é para que a gente induza ali a importância, que a mulher tem que seguir padrões de beleza, não. A gente quer trabalhar a identidade dela, então a gente fez no Julho das Pretas, a gente trabalhou muito essa questão da identidade negra, né? Levamos os penteados afro, levamos artistas que cantam a beleza negra e tal, para que a mulher se aproprie, né, se sinta bem sendo quem ela é, onde ela vive e tal. Então, a mulher mãe, a mulher trans, né, a mulher LGBT de forma geral, que ela seja esse sujeito mesmo da sua vida. E a gente sabe que conta muito, né? Se a gente se olha no espelho e a gente diz, porra, sou massa, né? Tô bonita, tal. Isso faz com que a gente siga o dia bem, né? Se a gente se olha, a gente não consegue enxergar a mulher potente que a gente gente também não avança em outros setores, né? Então, o autocuidado, ele é, sim, muito importante. E tem outras ações de autocuidado também que vão estar acontecendo aí em breve, né? Que eu posso voltar aqui para falar mais para frente, que é muito nessa linha da saúde das mulheres, né? Fortalecer a atividade física, que é algo que muitas mulheres hoje têm se encontrado, né? Se reúnem para dançar, para fazer uma atividade, e isso é saúde, isso é cura coletiva, né? Muitas vezes evitam a depressão, a ansiedade, e a gente também está junto nessa. Pronto, estamos ao vivo também na rádio Vale Comentar, aqui para informar vocês tudo que está acontecendo no nosso município, né? E para quem está nos ouvindo agora, estamos aqui com a secretária da Mulher e Juventude, Érica Daiane, que está nos falando sobre as ações do município, do que virá, do que já foi realizado, né? E ainda nessa linha, a gente agora há pouco estava falando do entardecer delas, para quem está conosco no ao vivo, tanto do YouTube quanto do Instagram, está nos acompanhando. E agora você que está aqui na rádio também está nos ouvindo, para a gente poder compartilhar mais sobre essa secretaria que vem crescendo e se destacando cada vez mais, né? Na semana passada, nós recebemos aqui a secretária da Mulher de Pilão Arcado, Marcela do Vale, né? E ela veio aqui para Juazeiro e nos falou a importância de estar trocando essas experiências, né, de Pilão Arcado com Juazeiro, né? E ela me falou da rede de enfrentamento que vocês têm aqui, que ela também tem lá, e essa importância de estar sempre em comunicação com pessoas que estão no mesmo nicho, ali mesmo sendo cidades vizinhas ou em municípios diferentes, a importância de estar sempre compartilhando experiências com outras mulheres, com outros órgãos, para sempre somar dentro da secretaria. Eu queria que você falasse desse momento e da importância dessa rede, né? Isso. Então, aqui no território Sertão de São Francisco, os únicos municípios que hoje possuem secretarias é Juazeiro e Pilão Arcado. Né? Marcela é uma companheira da Rede Mulher. Nós nos conhecemos nesse ambiente, né, da militância e tal. E aí a Rede Mulher faz um trabalho excelente aqui no território também, do ponto de vista da sociedade civil. Né? É uma organização não governamental que está em todo o território e tem contribuído muito, inclusive, para a existência dessa secretaria, né, para que se reivindicasse. E aí nós temos outros municípios sendo inspirados. Semana que vem eu tenho uma reunião agendada com 3 vereadoras de Casa Nova, que já estão dialogando com o prefeito de Casa Nova para que seja criada a Secretaria da Mulher. Né? Nós temos também um diálogo iniciado com Sobradinho, então provavelmente terá representações de Sobradinho também nesse diálogo. E nosso papel também é esse. Juazeiro é um município polo. Né? Então, para essa região é uma referência. Então, que bom que a gente está conseguindo inspirar mulheres de outros municípios e homens que possam estar nesse lugar, né, de gestor e se realmente, né, entenderem a importância e a necessidade. E, para além disso, a gente tem uma conexão também em nível de Estado. Quinta e sexta-feira estarei em Salvador, no Fórum Estadual de Gestoras de Política para as Mulheres. Ano passado eu já estive presente, inclusive participando da mesa, dando o depoimento de Juazeiro, e lá tem secretárias de vários municípios da Bahia e também representantes de organismos, né, de política para as mulheres, porque nem todo município ainda tem, já tem secretaria, mas nos últimos anos ampliou bastante.
Então, a nossa secretária estadual, que é a deputada Neuza Cadore, está licenciada, né, tem assumido muito esse compromisso de que mais municípios, né, ela inclusive incentivou bastante, né, aqui em Juazeiro a criar essa secretaria. Então, a gente está o tempo todo se conectando e trocando experiências, e isso é fundamental. É verdade. Eu torço muito para que mulheres, assim como você, como Marcela, sempre ocupem esses lugares de protagonismo dentro da política, fora dela, né? Sim. Onde der para a gente criar esse protagonismo. E você também, como mulher, como secretária da Mulher e Juventude, tem incentivado cada vez mais, não só as mulheres, mas também os jovens. Queria que você falasse um pouco dessa parte da juventude que você também tem cuidado aqui no nosso município. Isso, nossa secretaria, né, ela traz aí essa tarefa de cuidar desses dois segmentos que sempre ficaram à margem. Eu fui jovem, né, não sou mais, já estou chegando nos 40, mas fui uma jovem rural, então com muita dificuldade de acesso a muitas coisas, mas foram justamente essas dificuldades que me fizeram militante, ativista. Então, fundei grupo de teatro, né? Sempre tive dentro dos projetos dentro da escola e tal. Comecei a esse vínculo com a cidade a partir da militância em conferências, discutindo o Conselho da Juventude, que hoje já é uma realidade. Então, eu tenho levado, sempre que possível, eu vou. Hoje, por exemplo, tem um convite, né? Eu fiz questão de atender, que é lá na minha região, no Salitre, na Escola Eduardina Damasio, para dialogar com a juventude sobre a questão das mulheres. Mas eu tenho dito isso, né? A importância de oportunizar a juventude. E a gente tem um desafio enorme, cada vez mais, que é a juventude se afastando de alguns cenários, né? A gente tem aí a mídia, que ao mesmo tempo que eu fico muito feliz aqui, né, em ver a gente estar ao vivo numa rádio, no Instagram. Então, a internet hoje nos possibilita isso. Né, uma democratização da comunicação. Eu passei a minha faculdade toda, né, porque sou jornalista de formação, defendendo isso. Mais pluralidade, mais canais, porque a gente ficava muito focado na TV, né, ali nas rádios e na TV. O jornal impresso era mais difícil. E hoje a gente tem a internet, que está tudo assim em tempo real. E aí eu fico vendo, poxa, a juventude precisa realmente. Então, fico feliz quando vejo você à frente, né, de um programa como esse, né, tendo essa oportunidade. Então, muita gente diz assim, a juventude não quer nada, mas a juventude quer sim. Basta, né, ter essa oportunidade, basta ter um incentivo. Então, às vezes, não é a melhor abordagem. Às vezes, a gente, enquanto gestão, quer que o jovem se encaixe em algo que o jovem não quer. Então, a gente tem olhado muito para isso. O ano passado, a gente fez uma parceria com o Instituto Federal de Pernambuco para realizar alguns cursos. E aí a gente sentou com o Instituto e dissemos, vamos oferecer curso disso, disso e daquilo. E aí imediatamente a gente pensou, mas será que a juventude está afim desses cursos? Aí o que a gente fez? A gente abriu uma consulta, né, pela prefeitura, mesmo as redes oficiais, e colocamos uma lista de 10 cursos. E os cursos que a maior parte, foram mais de 800 pessoas que responderam, né, mais de 800 jovens responderam o questionário, e os cursos apontados foram diferentes do que a gente havia pensado. Então, a gente viu a importância da escuta, da gente ouvir, de fato, o que a juventude quer. Então, eu pensava em cursos tipo de mídias digitais. Eu acho que a juventude vai se interessar. E o pessoal optou por estética e auxiliar administrativo. E aí, a gente acatou e abrimos turmas, né? Uma em Massaroca, uma em Piranga, no João Paulo II e outra aqui no Centenário, no Cian. E aí conseguimos formar, né, um quantitativo bom aí de jovens, mais de 100 jovens, que inclusive recebiam bolsas do Instituto Federal. A gente fez a mobilização, deu todo o suporte. E lembro bem de um depoimento de uma das jovens que participou em Piranga, que ela, no encerramento, né, no momento da certificação, que eles chamaram de formatura, era um curso de 3 meses, ela disse, esse curso não foi só um curso de 3 meses, esse curso está me despertando a voltar a estudar. Eu já vou estudar no Instituto Federal e meu esposo também vai estudar. Porque ela disse que engravidou ainda ali no final do ensino médio e parou, não deu nenhum segmento. E agora ela estava voltando. Então, assim, o depoimento dela, né, vê o quanto, de fato, essas coisas são necessárias, esse tipo de trabalho, e isso pode mudar vidas, né? Então, ela estava ali sem perspectiva nenhuma de qualificação e, de repente, surge o curso, ela abraça a oportunidade e já começa a seguir para outros espaços de formação.
A gente tem trabalhado, sim, muito nessa perspectiva. Isso é muito bom, incentivo tanto às mulheres quanto aos jovens, né? Até por ser uma secretaria muito integrada. Sim. Juventude, mulher, que andam ali lado a lado, né? E eu acredito que para esse ano você tenha grandes metas para trazer, tanto de ampliação de cursos, quanto em outras modalidades, tanto para a mulher e para os jovens. E como você falou aqui também do entardecer, e eu queria dar só um parêntese nisso, que é uma ação super importante e que agora eu acompanho nas redes sociais, vejo a importância de estar ali sempre postando sobre, mostrando que outras mulheres, eu não sabia que ia acontecer, eu não sabia que vinha para o meu bairro, eu não sabia. Então, como você estava falando aqui sobre a rede social, que tem esse lado positivo, né, Sim. de chegar mais para as pessoas de uma forma mais rápida, mas tem um malefício de às vezes as pessoas não estão sabendo usar da forma certa, né? E aí eu Sem queria dúvida, é um desafio. É um desafio. Eu queria saber quais são os seus planos, as suas metas para a juventude e para as mulheres agora no ano de 2026. Eu tenho uma pergunta já nesse sentido. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Evanildo. Nos bastidores da política, eu participei de várias reuniões que já dá seu nome como certa futura pré-candidata a vereadora em 28. Como é que você recebe essa notícia aqui? Se está preparada para esse novo desafio? Tá, deixa eu ir primeiro para a pergunta de Ana aqui. Então, a gente tem aí, né, alguns projetos saindo do forno, principalmente com a juventude, né? A gente tem apostado muito nessa ideia de que o que deu certo para jovens como eu e tantas outras que estão dentro da secretaria, ou que estão em cargos de governança, né, e tal, tem que dar certo para outros jovens também. Então, a gente está apostando nesse trabalho com arte, com cultura. Nós temos o Viva a Ilha, que é uma ação mensal na Ilha do Fogo, esse mês agora, domingo, né? Então, a gente vai estar divulgando aí depois com mais força, mas a gente tem uma parceria com o IRPA, inclusive porque como 22 de março é também o Dia da Água, o Dia Mundial da Água, essa edição ela vai ser bem potente mesmo. A gente vai fazer essa parceria com o IRPA, que vai trazer esse diálogo de gênero, né? Juntando o mês de março com água e aí juventude. Então, a gente tem proporcionado muitas ações nessa linha. E temos para lançar em breve um projeto que vai beneficiar jovens da cidade, também da área rural, nessa perspectiva de garantia de formação, de oficinas. A gente sabe que hoje tem aí a educação integral, muitos jovens estão na escola o dia todo, mas tem também muitos jovens ainda ociosos. E aí o que é que a gente precisa? Potencializar, olhando muito para experiências que deram certo. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem no Vale do Salitre o Carrapicho Virtual, que é um grupo de jovens, né, que é uma iniciativa um trabalho voluntário que eu sempre realizei desde 2016 e que muitos jovens hoje estão, inclusive minha secretária executiva, né, a pessoa da minha confiança, número 1 na secretaria, é fruto desse trabalho. Né, estudante de ciências sociais e é uma educomunicadora. Tem outros jovens já formados em pedagogia, outras ingressaram agora em curso de direito, de medicina, né, na UNEB. Então, assim, foram jovens que eu fui fazendo esse trabalho de educomunicação, de orientar como usar esse aparelho, né, um celular, para produzir informação, para fortalecer a cultura local, e aí esse povo ganhou asas e estão aí, e acaba né, inspirando outros jovens inspirando também. outros da região, construir uma identidade com o Vale. Todo mundo hoje é super defensores e defensoras, né? Então a gente tem pensado muito isso para a juventude e tem projetos também. O ano passado foi o ano de botar a secretaria na rua, das pessoas conhecerem. Esse ano a gente está focado em fortalecer alguns projetos. E nosso prefeito tem dito, para todas as secretarias, a gente quer ações que impactem positivamente a vida das pessoas. Então, a Secretaria de Obras vai entrar com obra que dê um sentido ali na vida do povo, né? Uma iluminação, mas para quem mora lá, que vive no escuro, ter iluminação na rua, na entrada do distrito, tem um valor. Né? Então, a mesma coisa a saúde, a mesma coisa a educação, e a gente da mesma forma. Então, a gente está, inclusive, viajando mês que vem para Caruaru, para conhecer umas experiências, né? Caruaru tem algumas experiências muito positivas voltadas para as mulheres, como lavanderia comunitária, como a própria questão do combate à violência. Então, a gente está buscando isso, né? Estamos aí levando nossos projetos para o gabinete do prefeito, mas também para o governo do Estado. Vamos estar recebendo agora emenda do deputado federal Afonso Florencio, né? Um veículo para o CIAM, vai ficar exclusivo para o CIAM e para atender essas demandas também. Então, a gente vai, né, eu costumo dizer assim, muita gente, não tem um orçamento próprio, porque como a saúde, como a educação, mas nós temos
que caminhar, né? Então, ou com recursos próprios, ou as emendas parlamentares, e eu costumo dizer assim, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho um monte de amigos e amigas que também a gente ajuda a dizer, Érica, tem edital tal, tem isso, tem uma emenda aqui que cabe nisso daí. Então, a gente união vai fazendo a força justamente, de uma forma bem e sem deixar de dizer, prefeito, aumenta o orçamento aí da secretaria, né? Então, a gente tem feito tudo isso. E aí, Iranilda, a sua pergunta, né? A gente já venho dessa caminhada, então não é novidade para ninguém, né, que eu faço parte de um partido, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Já estive envolvida por 2 vezes numa candidatura a uma vaga na Câmara, né, com uma proposta diferente em Juazeiro, que é de um mandato compartilhado. Então, em 2024, eu, junto com Gisele Maria e Ana Lúcia, né, que são 2 companheiras que também estão aí na luta em segmentos como agricultura familiar, também defesa das mulheres rurais e tal. E a gente está aí firme com o coletivo, né? Então a gente certamente vai estar aí novamente, né, tentando essa cadeira, até que, a não ser que alguma coisa mude no meio do caminho, mas até então a gente está aí, né, almejando, porque Juazeiro hoje só tem 2 mulheres vereadoras. Na gestão passada, né? Era só Neguinha da Santa Casa. Esse ano a gente passou de 1 para 2, muito pouco. Se a gente tem 22 cadeiras, 21, né? 21 cadeiras, então a gente tem 19 homens e 2 mulheres. Então, assim, a representatividade é baixíssima e aí a gente precisa aumentar de fato, mas aí no momento, né, eu estou como poder executivo, mas como não, até o momento não houve desistência, não, né? A gente segue. Secretária, me diga uma coisa. Cachoeira do Salitre, não chega um momento a senhora que é uma saliteira, divulgar mais, conseguir que ali vira um lugar turístico? Hoje já é um local turístico, né? E acho que se popularizou muito a partir da internet, porque me lembro a primeira vez que eu fui lá, era muito pouco visitado. A gente fez um passeio de um grupo de teatro, 1900 e carne assada. E aí, depois das redes sociais, o local ele passou a ser muito visitado. E aí, como a gente sabe que tudo que passa a ser muito acessado por pessoas precisa ter um controle maior, porque senão a gente acaba perdendo mesmo. O ser humano ainda precisa aprender muito a conviver ali com a natureza, né? Então, as pessoas deixam lixo, né? Degradam mesmo assim. E aí a gente vê que ali pode ser, sim, melhor aproveitado. Eu já, em alguns momentos, conversei com o secretário de Cultura, Turismo e Esporte, porque acredito muito que o turismo rural pode ser uma oportunidade, principalmente para as mulheres e jovens, né? A gente, inclusive, dentro do Salitre, tem experiências com isso. Nós já fizemos alguns experimentos muito positivos com o carrapicho virtual, nessa perspectiva do turismo pedagógico, do turismo recebendo grupos mesmo, pessoas até de outros estados, para fazer esse trabalho, envolvendo não só a cachoeira, mas a Roda de São Gonçalo, o samba de véio, né? As pessoas hospedando esses turistas em suas casas, gerando renda para a comunidade. Então, acredito que o secretário Tagino, ele vai sim ter, né, junto com a Superintendência lá de Turismo, um olhar para isso, junto com o meio ambiente, porque precisa também ser algo, né, de preservação ambiental. Eu ainda não conheço a Cachoeira do Salitre, ainda não tive o prazer de ir. Eu também não conheço ainda. Né, mas eu vou lá. Vai, espere uns dias, porque como choveu, ela está muito cheia, a água está vermelha. Eu já vi uns vídeos, mas assim, água, ela é o ano todo, porque ela tem uma fonte própria. Então é muito interessante, porque às vezes o rio Salitre, ele está seco acima da cachoeira, e na cachoeira tem água, porque ela tem uma fonte própria. E aí dia de sábado é mais tranquilo durante a semana. Mas é um lugar belíssimo, assim, é um oásis mesmo, de fato, que você vai lá no período de seca e lá está o cenário perfeito. Assim. Legal, a gente tem muitos lugares. Muito instagramável, inclusive. Bom, então, é para a gente ir lá e também aproveitar fazer algum tipo de matéria para incentivar mais a preservação do local, que é importante, né? Além de turistagem, tem que preservar o que nós temos, tanto o Rio São Francisco, como a Cachoeira do Salitre e todo o entorno. Mas aqui, já a gente finalizando o nosso papo, eu queria que você deixasse a mensagem para as mulheres, para os jovens que estão nos ouvindo. Você, como secretária da Mulher e da Juventude, está à frente dessa pasta, que cada vez mais as ações sejam multiplicadas, vistas mais vezes,
valorizadas, né? E que as mulheres e jovens comecem a participar ainda mais dessas ações e desses projetos que vocês promovem, porque eu acredito que é muito importante, tanto quanto mulher, quanto jovem, estar dentro das possibilidades que vocês dão de participação da comunidade para Juazeiro. Pronto, então, Hanna, falar para vocês e para todo mundo que está nos assistindo, né, que fiquem atentos às redes aí da Prefeitura, quando a gente estiver divulgando, né, em breve a gente vai estar divulgando uns editais também, voltado aí para as mulheres empreendedoras, né, então isso é uma forma que a gente tem pensado muito em fortalecer a autonomia. Quando a gente fortalece a autonomia financeira, o empoderamento, a gente combate a violência, a gente faz com que muitas mulheres saiam do relacionamento abusivo, né? Então, são temas que se relacionam com todas as outras áreas, como a gente tem dito. A mulher que sofre violência, ela não está sozinha, então sempre lembre que pode contar com a secretaria. Nós temos o CIAM, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que funciona todos os dias, de 8 às 17, com psicóloga, com assistente social, jurídica. Você pode estar procurando. Temos esses serviços, como os cadastros, né, que podemos levar, palestras, enfim. Estamos para fortalecer as mulheres e a juventude de Juazeiro. Então, podem contar com essa secretaria, que é uma parceria para empoderar, né, as mulheres e a juventude de Juazeiro. Não tenho dúvida disso e estamos à disposição também dos meios de comunicação. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui, Érica. Que você Eu que agradeço. A sua secretaria levando com muita luta, com muita garra, como mulher e como jovem também, tá? Para você poder tocar aí o barco, que a gente tenha mais ações, mais projetos, mais programas para toda essa comunidade que você abraça. E é isso, te agradeço e que esse portal aqui está aberto para você trazer os editais, as ações, os projetos que vocês forem promover, viu? Vamos sim, ocupar. É isso, meu povo. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco do início ao final do nosso bate-papo. Eu sou Hanna Nayade, aqui do Vale Comentar, e até a próxima.